Das paz, amados. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui conosco. E vamos ouvir da palavra do Senhor esta porção aqui lida. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Até aqui a palavra do Senhor, irmãos. Amados, vamos dar continuidade à nossa exposição do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Hoje iremos meditar nesses dois versículos, que resume basicamente toda a mensagem central do que é o cristianismo, do que a igreja faz, do que a igreja prega, e também é o resumo desta carta de Paulo aos Romanos. Mas antes de meditarmos nesses dois versos, vimos anteriormente como Paulo ele revelou aos crentes de Roma os seus planos de visitá-los, como nós vimos aí do verso 8 ao verso 15. Como foi dito, a intenção de Paulo era que o plano de Paulo era ir para Jerusalém, ele ia levar uma oferta para alguns crentes pobres da Judéia, e de lá ele planejava pegar um navio e partir para Roma, onde ele seria ali recebido pela capital ali do Império Romano, ia ser recebido pela igreja. Mas, meus irmãos, vimos que aquela igreja também não foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Ele conhecia alguns membros daquela igreja, como ele vai explicar lá no capítulo 16. Mas Paulo desejava estar junto com os irmãos de Roma. Ele desejava, ele anelava. Ele queria a comunhão com aqueles irmãos, compartilhar com eles o evangelho que ele explica que é o evangelho de Deus e não o evangelho de Paulo. E queria ser abençoado, ser edificado por aquele povo também. Ele planejava ser enviado para a igreja de Roma, pela igreja de Roma, como um missionário para a região da Espanha. Ele queria pregar o evangelho no lugar mais longe que ele conhecesse. E no caso aí era a Espanha. Ele queria fazer essa viagem missionária para pregar o evangelho. E Paulo explica isso bem detalhadamente lá no capítulo 15. E o apóstolo então demonstra esse grande amor pelos irmãos de Roma, pelos irmãos romanos, mesmo não conhecendo aquele povo, mesmo não conhecendo aquele pessoal da igreja. Mas esse amor se manifestava por meio das orações de Paulo. A gente observa isso, que Paulo orava constantemente, diariamente por aquele povo. O seu desejo era de estar em comunhão com aqueles irmãos. O seu sentimento também, que era um sentimento de devedor, ele se sentia devedor àqueles irmãos, porque ele queria pregar o evangelho do qual ele tinha conhecimento. E ao final da sessão, que expomos lá no domingo passado, Paulo diz que está pronto para ir a Roma. Está tudo certo, está tudo organizado, planejado para ir para Roma. E aí nesse trecho ele explica que está pronto para ir a Roma, anunciar o evangelho aos romanos, quer sejam romanos judeus, quer sejam gregos. Ao fazer isso, ele nos dá os dois versículos aqui, o tema da sua carta e o resumo extraordinariamente claro e conciso do que é a mensagem do cristianismo, do que é a mensagem do evangelho. Trata-se aqui dos dois versículos gloriosos, carregados da mensagem, carregados de conteúdo, meu irmão, cuja leitura levou Martinho Lutero a entender o caminho da salvação e a justificação que vem unicamente pela fé em Cristo Jesus, dando assim origem à Reforma Protestante. Veja, dois versos, como nós lemos hoje, do verso 16 e o verso 17. Paulo diz aqui nesse verso 17, meus irmãos, que ele não tem vergonha do evangelho. Ele começa dizendo assim:
Não tenho vergonha do Evangelho. Ou seja, ele não se sentia constrangido por crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias de Israel. Ele não tinha vergonha. Paulo era um judeu, meus irmãos. E havia sido um perseguidor implacável da igreja. Quando pensava que Jesus era um falso profeta, que os seguidores de Jesus ameaçavam a ordem da verdadeira religião, e por isso ele precisava eliminar um a um dos cristãos. O apóstolo então saiu em uma cruzada pessoal contra os cristãos. Ele era implacável, o apóstolo Paulo. No caso, quando ele era o Saulo de Tarso. Ele chegou a ter a permissão das autoridades de Jerusalém para caçar os seguidores de Cristo nas cidades vizinhas de Jerusalém. E quando encontrava os crentes cultuando nas suas casas, ele entrava abruptamente dentro das casas, prendiam aqueles crentes e levavam para Jerusalém para serem interrogados, presos e, quem sabe, até torturados. Em alguns casos, como a questão de Estevão, o primeiro diácono da igreja, lá no capítulo 7 de Atos, nós vemos que Estevão foi apedrejado no meio da rua, até a morte. E certo dia, Paulo conheceu então Jesus, esse arrogante Paulo, soberbo, Saulo de Tarso, e perseguia a igreja. Ele encontra com Jesus na estrada para Damasco. Ali ele se transformou de perseguidor implacável para o discípulo adorador. Aquilo que Paulo antes perseguia, aquilo que Paulo antes odiava, que sentia vergonha, agora pela fé, ele diz que não sente mais vergonha. Eu não me envergonho do Evangelho. O apóstolo, então, dedicou a sua vida, meus irmãos, a pregar o mesmo Evangelho que antes ele havia perseguido. Por isso, essa declaração de que ele não sente vergonha pelo Evangelho ganha um sentido muito profundo aqui, meus irmãos. Porque veja de quem está partindo essa pronunciação, esse pronunciamento. Veja, Paulo, o Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, é ele que está dizendo, eu não sinto vergonha do Evangelho. O Evangelho era motivo de vergonha para a nação de Israel como um todo. O Filho de Deus era um carpinteiro que foi pendurado numa cruz. Aquilo era escândalo. Para muitos judeus, aquilo era escândalo, meus irmãos. E agora, no entanto, meus irmãos, Paulo se torna seguidor de Jesus, pregador do Evangelho. E ele não se sentia mais envergonhado, mas sim grato por ter crido no Evangelho. Privilegiado, abençoado por ter sido alcançado, por se tornar um pregador do Evangelho. E essa era a razão pela qual ele dissera que estava pronto para anunciar o Evangelho. Pessoal de Roma, estou pronto para chegar até vocês e pregar o Evangelho, porque eu não tenho mais vergonha desse Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Ele vai pregar o Evangelho aonde for possível, essa boa notícia de Deus, ele vai levá-la para onde ele for, a notícia de que Cristo salva o pecador. Quando Paulo, vemos que ele diz isso em relação a Roma, essa declaração ainda ganha um peso maior, meus irmãos, porque ele está se dirigindo a Roma. Ele está se dirigindo ao povo que mora na cidade de Roma. Porque Roma era a capital do império. Roma era a capital do Império Romano, um dos maiores impérios da história da humanidade. Os romanos valorizavam, meus irmãos, a força. A cultura romana era uma cultura de valorização da coragem, do poder, da ignorância, do domínio, da brutalidade. Era isso que eles valorizavam. A força, o poder. Era uma nação militar, conquistadora, que dominou todos os reinados, todos os povos que viviam ali ao redor da Europa.
Roma conquistou não foi por meio de conversa não, meu irmão. Roma conquistou por meio do braço, por meio de guerra, por meio de força. E agora imagine Paulo chegando a essa cidade, dizendo que Deus havia salvado o mundo por meio de um pobre carpinteiro que nasceu numa cidadezinha irrelevante de Jerusalém, lá de Israel. Uma cidadezinha que não tinha nada a ver, uma cidadezinha chamada de Nazaré, seguido por um bando de pescadores, foi traído por um deles, negado por outro, abandonado pelos outros, condenado pelo próprio povo, entregue por um procurador romano chamado Pôncio Pilatos. E passou pela morte mais vergonhosa que o Império Romano poderia dar a uma pessoa. A morte de cruz. A cruz era um instrumento de tortura, meus irmãos. Era a pena mais dolorosa, a pena mais terrível que os romanos poderiam dar a alguém. Era apenas dada a presos políticos que tentavam trair o imperador e também aos mais terríveis criminosos da época. Era a pena de cruz. E Paulo vai à capital romana, do Império Romano, dizer que esse homem que foi crucificado, que foi rejeitado pelo seu povo, que foi condenado a morrer em uma cruz, era, na verdade, o Deus que salva o pecador. E eu imagino Paulo tendo que pregar isso para o povo de Roma, para a igreja de Roma, aqueles arrogantes de Roma. E é por isso que ele diz isso logo no início do versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho. E aí pode vir a pergunta, por que, Paulo, você não se envergonha do Evangelho? Ele diz logo em seguida, ele não sente vergonha do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, por que ele não sente vergonha do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Longe do Evangelho ser uma fraqueza, como os romanos talvez pensassem, o Evangelho era, na verdade, a manifestação do poder de Deus. É no Evangelho que o poder de Deus se manifesta de maneira clara. Há uma série de pontos aqui que precisamos explicar para entendermos, então, o que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos. Primeira coisa, quando ele está dizendo aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Paulo está destacando o fato de que a humanidade, ela está perdida. Poder de Deus para a salvação. Então, se a humanidade precisa de salvação, isso significa que a humanidade está perdida. Se assim não fosse, meus irmãos, ele não poderia falar do Evangelho como sendo o poder de Deus para o quê? Para a salvação. Se a humanidade estivesse salva, por que então o Evangelho para a salvação? A humanidade está perdida. Quando falamos de humanidade aqui, meus irmãos, estamos falando todos. Eu não estou falando de alguns. Eu não estou falando do jupiense. Eu não estou falando de ninguém, nada mais, nada menos do que toda a humanidade, todo o mundo, sem exceção. Todos estão perdidos, quer bárbaros, quer gregos. Ele vai explicar melhor isso no verso 20 e verso 21. E o apóstolo diz que mesmo aqueles gregos, mesmo os bárbaros que nunca ouviram do Evangelho também estão perdidos, estão condenados por rejeitarem a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. Embora eles tenham seus deuses, embora eles tenham suas religiões, eles são escravos do seu coração, são escravos do seu pecado. Estão cegos, endurecidos, eles acham que são sábios. No entanto, estão debaixo da ira de Deus e caminham para a condenação eterna. Toda a humanidade, meus irmãos, é como se tivesse uma fila indiana e a humanidade inteira caminhasse para o inferno. Por essa razão, Paulo desejava ir a Roma e de Roma para a Espanha. Porque se ele não acreditasse, meus irmãos, que os espanhóis e os romanos estavam perdidos, ele não ia planejar ir à Espanha, e muito menos a Roma. Alguns gregos e bárbaros, o apóstolo fala aqui sobre como os judeus também estão perdidos. Além de gregos, além de judeus.
além de bárbaros, judeus estão perdidos. Ele fala isso melhor no capítulo 2 e capítulo 3 da carta aos Romanos. E ele diz que até os mesmos judeus que receberam a revelação do Deus do Antigo Testamento, que receberam a aliança, que vieram as profecias e o Messias, e quem são as Escrituras e o culto, mesmo esses, meus irmãos, eles estão perdidos. Porque eles receberam a lei de Deus, mas eles interpretaram essa lei diferente. Eles não entenderam essa lei. Eles entenderam a lei como caminho para a salvação e criaram uma religião legalista baseada no próprio mérito deles. Todos, portanto, estão perdidos. Como ele diz no capítulo 3, a sua famosa declaração no verso 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele citando o Salmo, ele diz, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram. Nenhum, meus irmãos. Essa condenação se estende a toda a raça humana, independentemente de raça, independentemente de nacionalidade, de gênero, cor, idade. Nossos filhos estão perdidos. Todos os bebês, tanto bebês quanto os mais idosos, toda a raça humana, sem exceção, está manchada pelo pecado e também condenada por ele, meus irmãos. Porque Deus é justo. Porque Deus é santo. E Ele conhece cada um de nós. Ele sonda os nossos corações. É aqui que podemos perceber a diferença, meus irmãos, entre o cristianismo e as demais religiões. A gente pode perceber a diferença de ser cristão e de ser de outra religião. As religiões, elas insistem em dizer que o homem é intrinsecamente bom, que o homem é naturalmente bom, que há bondade no coração humano, que o homem pode fazer coisas boas por si só, e que a salvação está dentro dele. Que a salvação está dentro do próprio homem. Ele precisa apenas olhar para dentro de si. É como aquelas novelas que tem na Globo, né? As novelas que nós vemos, os filmes, as séries lá de Hollywood, que falam justamente sobre isso. Ouça a voz do seu coração. Ouça a voz do seu coração. Então você encontrará a sua salvação. É essa a filosofia que esses filmes, que a modernidade ensina. Que você encontra salvação dentro de si. E de acordo com essa ideia, aquele que é mau, aquele que fez alguma coisa ruim, ele fez porque ele nasceu num ambiente ruim. Ele fez porque ele nasceu, ele viveu, ele conviveu num ambiente depravado. Então esse tipo de mentalidade é muito comum aqui. É muito comum aqui no nosso Brasil, aqui no nosso contexto. Quando acontece, por exemplo, um caso de estupro, que ganha manchete dos jornais, por exemplo, nós vemos várias pessoas buscando encontrar o culpado para todo lado. A gente vai procurar lá, o jornal vai mostrar quem é o culpado e tal. O culpado é a sociedade, o culpado é a cultura do estupro, o culpado é a erotização da mulher, mas muito pouco se encontra o culpado como sendo o próprio estuprador. É como se ele fosse uma mera vítima da sociedade. Como se ele fosse uma mera vítima do ambiente precário do qual ele viveu. A culpa é colocada muitas vezes nos pais. O fulano é psicopata por quê? Porque foi a criação do fulano. Fulano é assim por quê? Porque foi fulano que foi criado com os pais também que eram tudo doido. O culpado é a sociedade. O culpado é a educação. O culpado é outra coisa, menos um indivíduo que escapa de sua responsabilidade. Essa é a religião do homem moderno, meus irmãos. Quem não gosta de ouvir que você não é responsável pelos seus próprios atos? Quando você erra, não, mas espera aí, tem um culpado. O culpado não é você. Passar a mão na cabeça diante do erro. Na verdade, meus irmãos, é uma boa alma se pagar algumas promessas, se fazer alguma penitência, se fizer alguma coisa para a divindade, fizer atos religiosos, se vir para o domingo, para o culto, se você fizer a sua parte, aí está quite com a divindade.
vai ficar em paz com Deus. Essa religião é que agrada o coração do homem. O cristianismo histórico, meus irmãos, o cristianismo verdadeiro, ao contrário, começa com essa má notícia. E qual é a má notícia? Você desobedece à lei de Deus desde a mais tenra idade. Você está debaixo da ira de um Deus que é poderoso para fazê-lo sofrer eternamente no inferno. É isso que o cristianismo começa dizendo. Mostrando logo a má notícia para você. Que você está perdido. Que a humanidade está perdida e precisa ser salva. O Evangelho também é a boa notícia. Para entendermos a boa notícia, é interessante entendermos a má notícia. Agora vamos ver a boa notícia. Que em seu grande amor, meus irmãos, por essa humanidade que está perdida, e Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, participante da nossa condição humana, para morrer na cruz do Calvário como nosso representante, como nosso substituto. Ele suportou a ira de Deus, o castigo que estava destinado para mim, para vocês. O castigo que estava destinado para nós. Longe de ser um momento de fraqueza, meus irmãos, como talvez os romanos pensassem, um homem frágil, numa cruz. O Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus. É ali que é revelado, meus irmãos, ali quando aquele homem derrama a sua última gota de sangue, exclama: Deus meu, por que me desamparaste? O que parece um quadro de fraqueza, o que parece uma cena dramática de fraqueza, meus irmãos, com o homem crucificado, sentindo-se abandonado, é na verdade a manifestação do poder de Deus. Ali Cristo estava levando sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. A salvação vem por meio do anúncio desse ato salvador de Cristo Jesus. Quando Paulo usa a palavra salvação nesse verso 16, pensamos apenas na salvação da condenação do inferno, como se Deus nos livrasse apenas da condenação do inferno, irmãos. Mas o Evangelho nos salva, na verdade, em todos os sentidos. O Evangelho, ele te salva da culpa do pecado, nos colocando em paz com Deus. Ele nos salva do poder do pecado neste mundo, nos ensinando, meus irmãos, a largar os maus hábitos, a vencer o nosso pecado, a transformar, meus irmãos, essas tensões que há no nosso coração, a subjugar os nossos desejos mais íntimos, para vivermos de uma maneira agradável a Deus, para vivermos em santidade, amando o próximo. Deus nos livra da culpa, Deus nos livra do poder, e o Evangelho também nos livra da presença do pecado. Porque um dia o Rei voltará. E quando Jesus Cristo voltará, meus irmãos, quando Jesus Cristo voltar, a ressurreição dos mortos irá acontecer. E nós participaremos com Ele da consumação de todas as coisas. A redenção, a salvação final. Quando então o pecado será extinto definitivamente da raça humana. Por isso o Evangelho nos livra da culpa, do poder e da presença do pecado. Portanto, meus irmãos, a salvação é completa. Não é somente a culpa, mas também do poder e da presença do pecado na ressurreição dos mortos. E é dessa maneira e de nenhuma outra que Deus nos salva, meus irmãos, que Deus salva pecadores. Não há nenhuma outra forma de salvação para o ser humano, senão mediante o Evangelho. Deus salva pecadores por meio do Evangelho de Cristo Jesus. E o Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus. A palavra aqui é a palavra usada para dinamite. É o dinamite de Deus. Muitos estão atrás de poder, meus irmãos. A gente vê aí pessoas loucas para entrar na política, para ter poder nas suas mãos. Na verdade, podemos dizer que até mesmo muitos evangélicos, muitos que se dizem evangélicos, estão atrás do que chamamos de religião do poder.
Eles querem ter poder para conquistar as coisas. Eles querem realizar os seus sonhos. Eles querem ter poder para vencer na vida. Ter poder para derrubar os gigantes. Ter poder para encontrar a terra prometida. Ter poder para decretar, para determinar. De fato, meus irmãos, o Evangelho é uma religião de poder. Mas no sentido com que figura o texto aqui do versículo em questão. A maior demonstração do poder de Deus não é lhe conceder um carro novo, meu irmão. A maior manifestação do poder de Deus não é te dar a casa dos seus sonhos. Não é te dar um emprego maravilhoso. Não é te dar um excelente casamento, meu irmão. A maior manifestação, maior manifestação do poder de Deus na salvação do pecador, meus irmãos, é justamente a transformação de vida que Ele pode te oferecer. A mudança de vida que Ele pode te dar. É esse poder, meus irmãos, de fazer com que aquele Saulo de Tarso se torne Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. E transformar aqueles homens arrogantes, soberbos, ignorantes, em homens mansos, humildes, para servir a Cristo Jesus. Esse é o poder, meus irmãos. Deus toma pecadores culpados, como eu e você, e nos torna seus filhos. Ele perdoa a tua iniquidade, Ele perdoa o teu pecado. Ele nos torna herdeiros do novo céu e da nova terra, nos quais habita a justiça. Isso não é poder? Isso é poder, meu irmão. E Deus te colocar nesse lugar, onde você estava perdido, caminhando para o inferno hoje, em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Em Cristo Jesus, você é co-herdeiro em Cristo Jesus. Quando penso no Evangelho, meus irmãos, como poder de Deus, sou levado à conclusão de que o cristianismo não é uma religião formal. Não se trata aqui de cumprir atos, não se trata de cumprir ritos, como ir à igreja para escutar o sermão todo domingo, de se tornar membro de uma igreja, de dar oferta, de dar dízimo, cantar no grupo de louvor e etc. O cristianismo, meus irmãos, consiste basicamente em experimentar esse poder de Deus. Não é uma religião formal, calcada naquilo que nós podemos fazer, mas é essencialmente uma experiência libertadora que acontece por meio do Evangelho, que é o poder de Deus. É uma religião experiencial, no sentido de que envolve experiência, meu irmão. O Evangelho envolve mudança de vida. Não adianta você vir na igreja todo domingo. Não adianta você pregar, não adianta você cantar, se não houve mudança de vida. Muita gente pensa que é crente, por ter nascido dentro da igreja, por ter nascido em berço evangélico. Muitos cantam louvores, são bons em Bíblia, meu irmão. Muita gente naqueles quiz de bíblicos, ligeiro acha a resposta, resposta na ponta da língua. Namora com as pessoas que estão dentro da igreja, no sentido de buscar não fugir do jugo desigual, e fugir do jugo desigual. Aparentemente aquela pessoa é crente. Mas há muitos dessas pessoas que afirmam ser crentes, estão apenas sentados nos bancos da igreja. Você pode pregar 1, 2, 3 vezes, você pode pregar, você pode espernear, você pode buscar a unção de Cristo, você pode, meus irmãos, chamar Augusto Nicodemos, você pode chamar Hernando Dias Lopes, ele vai pregar, mas aqueles crentes que se dizem, eles não vão entender nada. Vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro. Por quê? Porque não é interessante. A música está passando, é mais interessante ali. O besouro que está na luz é mais interessante. Meus irmãos, temos pessoas que dizem ser crentes, mas que estão no culto, muitas vezes usando ali o celular, olhando ali talvez no Instagram,
talvez para se distrair um pouco, porque está chato, o pastor fala demais. 1 hora falando, misericórdia. O culto não é interessante. Eles crescem pensando que são crentes apenas porque estão no meio, meus irmãos. Para Deus mudar a tua vida, não necessariamente é preciso passar pelo que Paulo passou. Não necessariamente é preciso passar toda aquela drama, aquela questão dramática como aconteceu com Paulo na estrada de Damasco. Porque Deus tem maneiras diferentes, meus irmãos, de fazer as pessoas experimentarem o poder do Evangelho. O que vale é esse Evangelho ter alcançado você. Se esse Evangelho te alcançou, meu irmão, não importa a tua idade, não importa quem você é, meus irmãos. Uns experimentam esse longo processo, enquanto outros, eles têm aquela súbita epifania, aquela coisa, pastor, hoje eu fui convertido. A gente tem exemplos de pessoas assim. Exemplos que passaram muito tempo na igreja, mas só depois foram que entender o que é o Evangelho. Pessoas que nasceram dentro da igreja. E ali, a pessoa pergunta, meu irmão, quando é que foi tua conversão? Rapaz, desde que eu sou gente, desde que me conhece de gente, eu sou crente. Desde que eu sou menino, eu sou crente. E a gente vê, pelo fruto da pessoa, que aquilo ali é sincero. Que aquilo ali é uma coisa verdadeira. Outros, vai acontecer de uma maneira que nem sabe qual foi o dia, nem sabe qual foi a hora, mas sabe qual foi o momento. Por exemplo, eu me lembro do dia em que eu peguei o livro de Romanos, a Bíbliazinha que o apóstolo Livro me deu, que a gente estava fazendo os estudos para batir. Me lembro desse dia. Só não me lembro qual é a hora, me lembro que era à noite. Estava lendo. Capítulo 6 de Romanos. E, meu irmão, aquilo me bateu um desespero, porque eu entendi quem eu era naquele momento. Ali, meu irmão, comecei a chorar e a lágrima regava o texto bíblico. E eu entendi quem eu era. Eu entendi que eu precisava ser salvo em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, não se iluda. Ser cristão não é fazer parte do hall de membros da igreja. O Evangelho é o poder de Deus para salvar da culpa, para te salvar da presença, para te salvar do domínio do pecado. Não há salvação fora desse poder. Portanto, meu irmão, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é justamente isso. Porque o Evangelho é a salvação aplicada a todo aquele que crê. Não é toda a humanidade, não é todo mundo, meu querido, mas todo aquele que crê. E significa que a salvação não acontece por mérito, não acontece por vontade sua, pela raça, pelo gênero, pela idade, pela condição social, se é rico, se é pobre, educação, moralidade, boas obras, caridade, bondade, mas sim pela fé. É pela fé, do começo ao fim, o Evangelho que salva é pela fé, meus irmãos. É mediante a fé que o poder do Evangelho nos alcança. É por isso que ele pode ser estendido a todo aquele que crê. Seja criança, seja idoso, seja judeu, seja grego, seja pequeno, seja grande, seja branco, seja negro. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Primeiro para os judeus, porque foram feitas as promessas inicialmente a eles. E depois para todo o resto da humanidade que crê no Evangelho. Crer aqui não é somente, meus irmãos, acreditar naquilo que Paulo e os demais apóstolos disseram acerca de Cristo. Não se trata simplesmente de uma mera aceitação intelectual dessas coisas, porque o diabo, ele também crê e treme nessas coisas. Ele sabe que isso é verdade. Ele crê e treme. Você precisa receber essas verdades. Apropriar-se dessas verdades. Se render a Jesus. Colocar sua confiança plenamente em Cristo. Na obra completa da cruz do Calvário. Reconhecer diante de Deus o que Paulo está ensinando. Você precisa dizer: Deus, eu sou um pecador perdido. Deus, se o Senhor me mandar para o inferno, isso é justo, Deus. Não há mérito em mim, Senhor. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim por meio do sacrifício de Jesus,
Eu estou condenado, Senhor. Eu estou condenado porque a minha responsabilidade é pelos meus pecados. Senhor, me aceita como pecador. E isso é fé. Isso é fé. É você abraçar esse evangelho com a mente. Pois devemos entender e concordar com ele. Mas não só com a mente, meus irmãos, mas com o coração. Envolvendo-se nele, se rendendo a Jesus, demonstrando disposição para viver para Cristo, meus irmãos, em comunhão preciosa com Deus. É dessa forma que esse poder nos é dado mediante a fé em Cristo Jesus. A passagem então continua aí no verso 17. Diz: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. No Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé, meus irmãos. Isso não acontece em nenhum outro lugar, somente no Evangelho. A justiça de Deus mencionada nesse versículo aqui não é somente uma qualidade de Deus, um atributo divino, a partir da qual Deus perdoa o inocente e condena o pecador, aquele que é culpado. Meus irmãos, Deus é justo. Deus ele não vai inocentar aquele que é culpado. O que é culpado, ele vai condená-lo. Ele vai condenar o que é culpado. Uma pessoa justa é aquela pessoa que é tratada, que trata as outras de acordo com o merecimento delas. Uma pessoa justa vai tratar os outros conforme o merecimento. E Deus é justo. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele encontra alguém culpado, ele condena. Se ele vê alguém inocente, o que é que ele faz? Ele absolve. Ele perdoa. Se Deus é justo, e como não há um único justo sequer na raça humana, como nós vimos, quem pode se salvar então? Se Deus é justo, então quem pode se salvar? Ou colocando de outra maneira, como Deus pode salvar pecadores se Ele é justo? Seria como um juiz que absolvesse um condenado, um réu confesso, reconhecidamente culpado. Imagine isso. O cara culpado, o cara que diz, olha, eu sou ruim mesmo, eu fiz toda essa barbaridade, eu sou assim. E o juiz vai lá e diz, está perdoado, vai-se embora. O que você acharia dessa situação? Meus irmãos, Deus é justo. Deus é justo. Nós nos escandalizaríamos. E haveria escândalo sobre essas questões. Como, por exemplo, vemos nossa justiça todos os dias tolerando políticos que cometem várias corrupções. A gente não aceita isso. Isso não está certo. A mesma questão existe aqui nessa passagem. Como Deus pode perdoar pecadores? Deus não tem a obrigação de perdoar ninguém, meu irmão. Ele deveria condenar toda a raça humana caminha para o inferno. Deus não precisava. E como é possível Deus nos perdoar? A resposta está no Evangelho revelado. Deus mandou o seu Filho, que assumiu a nossa natureza humana, como nosso representante, como nosso substituto. E o castigo que nos era dado, que nos devido, meus irmãos, que era devido a cada um de nós, Deus fez cair sobre ele. Sobre o seu Filho. Na cruz, então, Deus revela a sua justiça, porque é ali na cruz que Ele está castigando o pecado. Ele é um Deus justo que deve castigar o pecado. E Ele faz isso em Jesus, que leva a nossa culpa, que sofre a dor que merecíamos. Deus toma então a justiça de Cristo, que era perfeito, que era sem pecado, que era imaculado, e transfere para o pecador. Isso chamamos na teologia de imputação. Deus imputa a justiça de Cristo ao pecador e é feita uma troca. Na cruz do Calvário, Jesus recebe a nossa culpa e nós recebemos a justiça de Cristo. Portanto, lá no dia do julgamento final, quando Deus for te julgar, Ele não vai olhar para quem você é.
Porque ele vai ver Cristo Jesus na sua frente. Porque se fosse você sozinho, meu irmão, você estaria perdido. Mas Cristo nos deu essa justiça. É assim que o Deus justo, justifica pecadores. Ele continua sendo justo, porque o pecado foi castigado. Porque o pecado foi castigado, mas ele transfere os méritos de Cristo para o pecador, de forma que agora ele pode receber o pecador. Ele olha para o pecador, mas ele não vê condenação no pecador, porque o pecador está em Cristo Jesus. Por isso Paulo vai dizer mais adiante no verso 1 do capítulo 8 de Romanos, que ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo levou nossa condenação. E Deus nos atribui a justiça de Cristo. É no Evangelho que isso se revela. E não há em outro lugar, meus irmãos. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porque, meus irmãos, no Evangelho, Deus revela de que maneira Ele justifica o pecador. De fé em fé, do começo ao fim, sendo a própria fé um dom de Deus. E Paulo termina no verso 17, citando uma passagem do Antigo Testamento, que é Abacuque, capítulo 2, verso 4. O justo viverá pela fé. Ou seja, aquele que pela fé foi tornado justo, ele viverá eternamente e será salvo da condenação. Para finalizar, irmãos, quero trazer algumas aplicações práticas. Algumas palavras para você que sinceramente busca ser justo por Deus diante do Senhor, que busca ser aceito, que sente o coração, o peso dos seus pecados, que sente a culpa, o medo da morte, muitas vezes aquele medo de ir para um inferno. Saiba, meu irmão, se você for fazer isso sozinho, você vai para o inferno. Mas Deus pode te salvar, mediante a obra de Cristo Jesus no Calvário. Você pode crer em Cristo e receber esse poder que transforma, que muda as pessoas. Tenha consciência de que Deus, mediante a fé, Ele reconcilia-se conosco por meio do Evangelho. Porém, se você já é um salvo em Cristo Jesus, eu sei que muitos aqui já são salvos em Cristo, mas seu cristianismo se resume apenas em ouvir sermões, em vir aos domingos, um domingo sim, outro não. Saiba, não é ruim vir para a igreja, pelo contrário, é muito bom, é importante, meus irmãos, estar na igreja, ouvir mensagens edificantes, mas não é suficiente. Não é suficiente. O cristianismo, ele é muito mais do que isso. Nós vimos que o Evangelho é o que, meus irmãos? É o poder de Deus para salvá-lo de todas as maneiras possíveis. E você precisa experimentar esse poder. Examine sua vida e verificar aí em que áreas esse poder pode ser manifestado. O Evangelho tem salvado você de hábitos pecaminosos, da desobediência dos seus pais, da teimosia, da imoralidade, da infidelidade, da desonestidade. O Evangelho não nos foi dado somente para o perdão dos pecados, meus irmãos, mas também para que tivéssemos força para vencer os pecados. Como nós estamos em dieta, está com dieta, meu irmão, aí a gente vai convidado para uma festa de aniversário. Olha lá, aquele bolo maravilhoso, cheio de docinho, mas você está de dieta, você está fiel, firme na dieta. Se você de fato for fiel e firme na dieta, o que é que você vai dizer na hora de comer o bolo? Hoje não. Hoje não. A mesma coisa que a pessoa está em Cristo Jesus. Ela vê a tentação do pecado. Mas aquele que está firmado na rocha, que está em Cristo, ele vai dizer, hoje não. Porque eu estou firmado no Evangelho, que é o poder de Deus. Se você, meu irmão, é crente, pense nisso. Mas vive, por exemplo, também em um ambiente hostil. Talvez você viva em um trabalho cheio de pessoas que falam só besteira. Cheio de pessoas de iniquidades, imorais. Na universidade é que tem muito isso. Recomendo que seja como Paulo, meus irmãos. Diga que nem ele. Eu não me envergonho do Evangelho.
Eu não me envergonho do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho na frente dos seus colegas, porque ele é como o leão, meus irmãos. Basta você abrir a jaula e aquele leão ele vai se apresentar. Ele é o poder de Deus para salvar a vida dos mais radicais inimigos do Evangelho, como ele fez com Saulo de Tarso. Não tenha vergonha de dizer no seu trabalho que você é crente. Lá onde você vive, que você é crente. Lá onde você estuda, que você é crente. Não tenha vergonha de viver as implicações disso. Não se vergonhe daquele que na cruz do Calvário deu a própria vida em favor da sua. Não tenha vergonha dele. Do contrário, você pode dizer com humildade: Deus, muito obrigado, Senhor, por eu ser crente. Muito obrigado, Deus, por eu ser cristão. Senhor Deus, eu agradeço a você pelo privilégio de ser cristão, pelo privilégio de estar na igreja. Eu te agradeço, Senhor Deus, por o Senhor ter me dado essa oportunidade de experimentar o teu poder, de experimentar o poder de Deus, que é o Evangelho. E a cada um de nós, meus irmãos, louvemos a esse Deus que quis salvar pecadores, cujo poder se revela na mensagem de seu Filho, que foi pendurado na cruz, morto, ressuscitado pelos nossos pecados. Louvemos porque Ele nos quis salvar e nos fez conhecer essa mensagem. Louvemos esse Deus e vivamos, meus irmãos, para a glória desse Deus, que nos entreguemos a Ele dizendo: ó Senhor, que poderia te dar e de que forma poderei te retribuir pela manifestação do Evangelho, que é teu poder em minha vida. Como eu posso te retribuir? Como eu posso fazer algo, meu Senhor? Deus, toma a minha vida. Deus, toma a minha vida, usa-me como o Senhor quer que queira. Diga que eu seja o mensageiro da cruz. Diga, meus irmãos, que você é um proclamador do Evangelho, sabendo que o Evangelho, ele é o que, irmãos? É o poder de Deus, que ninguém consegue impedir, que ninguém consegue parar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Que Deus seja louvado, irmãos. Que Deus tenha misericórdia e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém.